vocês que vão ter a sua companhia em mais um programa Só o Colunismo TV. No programa de hoje, nós estamos no Senac Patos, aqui no centro de Patos, e vamos ter a cobertura completa do Conecta Mais com mulheres espetaculares que vão contar sua trajetória. Jaqueline Araújo está com mais duas palestrantes incríveis que vão contar sua trajetória e inspirar mulheres a vender mais, a conectar mais. Uma noite incrível onde todas as mulheres vão aprender bastante. E você é nosso convidado para ficar conosco e conferir tudo que vai acontecer nessa noite. Vem conosco! Mais do que um evento, o Conecta Mais Experience é um movimento para fortalecer o empreendedorismo feminino, criando um espaço onde ideias são compartilhadas, parcerias são formadas e novas perspectivas de negócios surgem, com histórias reais de sucesso, ampliar sua rede de contatos, evoluir e se destacar no mercado. E para esta grande noite, teremos aqui no palco, para a primeira palestra com o tema Conexões que geram negócios, convidamos Jaqueline Araújo, CEO da Skyler Patos e consultora de varejo, especialista em otimização de serviços e estratégias de crescimento. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber é que a conexão, ser conectado, não é obrigatoriamente ser íntimo. E não obrigatoriamente você tem que estar toda hora com essa pessoa. Mas você se conectar é você saber que na hora que você precisar, você pode contar com ela. Então, independente do tempo, independente da distância, mas a gente sabe que a gente pode contar. Então, é você ser interessado sem ser interesseiro. Então, quem sou eu? Mãe de 2 filhos, palestrante, mentora pelo método Marcos Trombeta, CEO da Skyler, consultora de varejo. Quem me conhece sabe que eu amo vender. E uma das coisas que eu faço, eu vendo todo mundo. Eu tanto vendo como eu recomendo. E aí eu pensei, por que eu não fazer isso de uma maneira mais profissional? Por que eu não fazer isso, inspirar outras empresárias a fazer isso e também empreendedoras? Aqui eu acho que teve algumas pessoas que eu arranquei de casa, que eu praticamente tive persuasão de vir. Uma dessas pessoas vai ser, que vocês vão conhecer e ter a oportunidade de provar e saborear, vai ser a menina do Coffee Break. Eu digo, eu vou começar a conectar pessoas para vocês também conhecerem também outras pessoas e a gente saber a importância que a gente tem como mulher. Porque teve uma época que eu fiz há muitos anos atrás, eu acho que talvez eu fui a primeira pessoa que passa a fazer o CIS, e eu achei, poxa, tinha a história da Mulher Maravilha, que você tinha que ficar com a postura assim, né, já aguardando. Eu digo, vou comprar uma Mulher Maravilha, porque eu sou ela. E era eu era fã da Mulher Maravilha, eu vivia girando quando eu era pequena, porque eu queria me transformar naquela super mulher. Mas aí foi triste, porque eu descobri que a gente não precisa ser Mulher Maravilha. Mas a interpretação era que eu queria fazer tudo, e a gente não consegue fazer tudo. Então a gente tem que saber a gente tem que saber delegar, a gente tem que saber confiar e a gente tem que saber se conectar e ajudar pessoas, porque pessoas, elas transformam pessoas. E eu acho que esse é um dos maiores objetivos hoje desse meu evento, porque eu sempre recomendei e às vezes eu fico assim, um pouco impactada que a gente vê que a gente não faz isso. Né? A gente tem que recomendar as pessoas, independente que a gente receba algo em troca. E eu aprendi uma coisa muito importante com minha mãe, desde pequena. Ela dizia assim, Jaqueline, o que você faz para uma pessoa é outra completamente que vai te retribuir. E eu posso dizer isso verdadeiramente. Eu encontrei pessoas incríveis que levantaram minha autoestima, que me deram uma palavra, e não eram pessoas do meu círculo de amizade, mas essas pessoas me transformaram. E se elas me transformaram e me impulsionaram, essa é a prova viva que hoje eu estou aqui. Então a chave do network não é conhecer pessoas, é fazer com que essas pessoas queiram te conhecer. Por isso que vem a questão do I, dos 3 Is. Seja interessante, faça com que as pessoas queiram te conhecer. A gente tem que saber que o network vai levar a gente para algum lugar e
A gente tem que ser interessante, a gente tem que se mostrar, a gente tem que fazer com que as pessoas queiram chegar perto da gente. E o que é o network intencional? É a construção consciente de relacionamentos com autenticidade, propósito e estratégico. Não é ser interesseiro, mas às vezes você conhece alguém que vai te levar para algum lugar. Eu conheci Moisés Ramos, eu fui pro PBX, eu fiz o Lions, eu conheci Lucélia. Lá no PBX eu achei a palestra de Márcia, uma mulher forte, com muita energia, com muita força, inteligente. E se eu não tivesse pagado o preço para estar lá, elas duas não estariam aqui. Então eu amei a palestra amiga de Lucélia e eu disse, eu tenho certeza que ela tem um propósito de vida e ela vai. E aí lembrei de Márcia, fiz o convite e ela me atendeu. E essas conexões criam oportunidades, porque são através disso que vocês vão ver outras pessoas. Algumas pessoas aqui devem saber que eu sou dona da Skyler, mas talvez tenha algumas pessoas aqui que nunca foi na Skyler. E eu tenho certeza agora que algumas poderão ir lá na Skyler, nem que seja para me ver. Mas aí eu vou mostrar o produto também para vocês. Então essas conexões que a gente está aqui, a gente cria oportunidade, a gente dá oportunidade a outras pessoas. E a gente sai daquela bolha, né? Porque é assim que a gente vai conhecendo. Às vezes você conhece uma pessoa que ela vai te trazer um benefício, ou então para um colega teu. E aí ela vai te indicar se você for algum profissional. E assim vai surgindo as conexões. E eu tenho certeza que se você tem uma boa conexão com o seu cliente, ele antes de procurar qualquer pessoa, ele vai primeiro pensar em você. Porque também você garantir uma oportunidade para ele. Então, seja interessante, não seja interesseiro. Escute mais do que fala. Demonstre curiosidade genuína. Interesse real abre portas e cria comunicações. Não critique, condene ou se queixe. Essa questão do reclamar é algo assim que eu trabalho muito, porque tem aquela coisa que diz que quem reclama, clama por mais. Então eu evito o máximo estar reclamando. Os 3 pilares, né, do network: intencionalidade, autenticidade e estratégia. Intencionalidade é saber o porquê com quem você quer se conectar. Eu assisti uma palestra que dizia assim, gente, quando você estiver num ambiente para fazer network, não vai conversar besteira não, procura as pessoas certas. Seja interessante, porque às vezes a gente fica conversando com quem a gente já conhece. Então hoje aqui é o momento de vocês conhecerem outras pessoas, um universo diferente. Eu falo que aqui em Patos existe um dos grandes motivos que me fez fazer esse encontro, foi porque aqui eu descobri que nós temos empresárias invisíveis. São empresárias que já estão em ascensão e não têm o legado, tá tudo na cabeça, cresceu, mas aí não deu o primeiro passo para buscar conhecimento, para aparecer, intencionalidade. Porque é assim que a gente tem que fazer. Eu vou conversar com alguém que vai me apresentar alguma coisa, que vai me apresentar outra pessoa. Autenticidade. Tenha relações verdadeiras, não interesseiras, né? É como eu falei, para você ter conexão com alguém, não é obrigada aquela pessoa a ser sua amiga íntima, não. A gente tem os nossos amigos íntimos, mas a gente tem que saber com algumas pessoas que podem falar. E eu vou lhe dizer mais, esse evento só foi realizado porque eu tive apoio de pessoas que eu tinha conexões, mas eu não tinha intimidade. E acreditaram. E me apoiaram. Ilumine seus espaços com elegância e cor. A Lumiarte chegou em Patos para iluminar sua casa e suas ideias. Uma loja que traz inovação em iluminação, materiais elétricos e construção, que vai transformar seus ambientes com estilo e qualidade. Os melhores produtos, as mais novas tendências em lustres, pendentes e tintas. Lumiarte é seu lugar. Vem nos visitar, Rua Dom Pedro II, 514, no centro de Patos.
Aqui na Madeireira Alves você encontra tudo o que precisa para transformar sua casa e seu projeto com qualidade e estilo. Oferecemos uma ampla variedade de portas de alta qualidade, mesas de madeira maciça, pisos vinílicos que deixam seu ambiente mais bonito e confortável. Fechaduras de todos os modelos para garantir sua tranquilidade e segurança. Além de telhas esmaltadas super resistentes que valorizam qualquer projeto. Venha nos visitar e aproveite nossas ofertas especiais. Rua Irineu Joffre, sem número, Santo Antônio. Madeireira Alves, é madeira com força. Olá, bom dia! A praticidade. O consumidor de hoje quer viver boas experiências. Estar em um ambiente conectado com suas escolhas. O programa Senac Comércio vem para integrar os setores da sua empresa com inteligência em negócios. O profissional se motiva, se capacita e o cliente vive a experiência. Em todas as plataformas. Programa Senac Comércio. A experiência vende. A história do Manaíra está conectada com a Paraíba. Um shopping pioneiro sempre em busca de transformações para oferecer o melhor para você. Tudo em um só lugar. Oferecimento Manaíra Shopping. Sempre pensando em você. São Brás. O café que acompanha você no dia a dia está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens. Aqui na Demob temos tudo para a decoração do seu lar. Peças exclusivas, telas, sala de jantar, sala de estar. Você sonha e a Demob realiza. A loja tem parceria com os melhores profissionais de arquitetura da Paraíba. A Demob deixa seu lar como você sempre sonhou. Demob, seu novo estilo de ser. Aqui você encontra móveis aconchegantes, atraentes, com novo design. Demob, a loja perfeita para você. Lojas em Patos, Itaporanga e Juazeiro do Norte. Como é, Jaqueline, que eu vou ser interessante sem ser interesseiro? Eu não sou falante como você, eu sou tímido. Gente, primeira coisa, a gente tem que saber quem é. Quem é você? O que você faz? Para quem você faz? E por que é que você é único? Por que é que você pode resolver o problema daquela pessoa? Às vezes, eu sou igual a Lucélia. Eu até ferro eu vendi do meu pai. Meu pai era caminhoneiro e eu sempre gostei de dinheiro. E eu sabia que tinha um homem vendendo litro. Olha o litro, olha o litro. Eu digo, opa, dinheiro. Antigamente a gente tinha uns cascos de Coca-Cola. Vendia as grades de Coca-Cola todas. E quando minha mãe chegou para comprar o refrigerante, cadê? Tinha vendido. Então eu sempre sabia o que eu queria. Eu queria crescer. Eu sempre tive essa mentalidade de querer crescer. E sempre estava vendo a oportunidade. E além de ver oportunidade em empreendedorismo, eu vejo a oportunidade de pessoas. É uma das coisas que eu mais gosto, é saber que alguém tem algo a oferecer. Uma funcionária minha falou assim, Jaque, é porque tu vê talento até em quem não tem. Mas não é. Todo mundo tem um talento. É incrível. Às vezes é um talento que está encoberto. Mas Deus me deu essa capacidade de ver que às vezes essa pessoa não tem um talento. Às vezes ela é uma pessoa que está só precisando disso para se desenvolver. Então você tem que saber por que é que você é único, o que é que você faz e o que você pode resolver. E explicar isso de forma clara. Então prepare-se para eventos, pesquise quem vai estar. Então a gente se aproxima de pessoas, às vezes você quer se aproximar de uma pessoa, não tem uma ponte, mas aquela pessoa vai para um evento. Então defina quem você quer conhecer. Isso é muito interessante. Se a gente não pensa, tem aquele ditado, o que tu pensas, tu és. E aquilo que tu quer, tu atrai. Então o que é que a gente está pensando? O que é que a gente está atraindo? A gente está pensando em fofoca? Aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê. Eu sou uma pessoa que eu praticamente não assisto mais televisão. Então eu sou viciada no YouTube. Então estou sempre ouvindo algo que me edifique. E hoje esse é o momento da gente fazer novas conexões neurais e novas conexões com humanos, né? Com pessoas. Então pensem como você pode ajudar essas pessoas antes de pedir algo. Isso eu sempre fiz. Eu ajudo uma pessoa independente do que ela seja. Mas se eu vejo
que ela precisa, eu vou lhe dizer aqui, hoje eu tenho uma madrinha, hoje eu sou afilhada, olha que chique. Quando ela me falou isso no evento, eu quase assim desmaio, que meu filho estudava lá, e aí eu tive a ousadia de chegar lá na escola e disse, eu quero fazer um convite. Os 5 maiores erros do network. Eu sempre falo que hoje eu sou consultora de varejo e amo vender e gosto de dar treinamento para vender. E o maior erro das vendedoras é simplesmente não tem diálogo. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano e tal, porque quando eu bato o olho numa pessoa, automaticamente eu consigo conversar e aí identificar o que a pessoa quer, mas a gente tem preguiça, gente, de conversar. Tem vendedores que conversam mais com o cliente no WhatsApp do que pessoalmente. Então o maior erro das vendas é técnicas de venda, é treinamento, mas elas não sabem dialogar, não sabem conversar. E um desafio prático para vocês. Escolham 3 pessoas para se conectar essa semana daqui, certo? Daqui. Escolham 3 pessoas que vocês não conhecem. Envie uma mensagem com intenção de ouvir ou ajudar. Marque um encontro com propósito. E, gente, uma das coisas que eu acho mais incrível e assim, que eu queria que vocês botassem na cabeça é que às vezes a gente não precisa de dinheiro. Às vezes a gente tem empreendedores pequenos que elas não estão precisando que a gente dê uma ajuda, porque dinheiro assim, rápido, ele se acaba. Às vezes elas estão precisando de indicação, às vezes ela está precisando de cliente. Quem é que não tem aquela manicure maravilhosa, mas ainda não conseguiu um network bacana? Quem é que não tem aquela cabeleireira que faz uma escova maravilhosa, mas ela está só precisando que a gente recomende ela? Talvez se uma semana todo mundo fosse para um salão de beleza aqui de uma pessoa que está precisando, ela já dava um up no negócio dela. O network intencional constrói pontes, não só perfis. As conexões certas mudam o jogo. E o jogo dos negócios. Olha, eu fui convidada, mas foi antes do Conecta, mas eu fui convidada, deixa eu ajeitar meu cabelo, para palestrar em Paulo Afonso. Uau! Olha aí, ó! Já estou sendo interestadual, entendeu? Isso aí foi através de quê? De pontes. Eu fui para São Paulo, que eu não ia, mas era meu aniversário. E eu tinha um sonho, ver o Joel J. E eu disse, eu só vou por conta do Joel J. Porque eu já falei para vocês que eu sou doente por youtuber, né? E eu gosto muito de ler. Eu tive aí também alguns problemas, adversidade, tive uma depressão, ansiedade, tratando e tal, mas eu sempre escutando, eu não estava conseguindo ler. A minha maneira de continuar me alimentando era ouvindo. E aí poxa, Joel J, incrível. E aí eu descobri outro cara maravilhoso, que é o Jack Pelry. E assisti um podcast dele maravilhoso, assisti acho que umas 3 vezes. Aí a gente na mentoria disse que a gente ia ter um talk show com o Joel J. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir. Como é que eu vou para São Paulo? No começo de junho, eu digo, eu vou. Aí fui e disse assim, Moisés, eu quero tirar uma foto com o Joel J. É difícil você tirar uma foto com ele, eu disse, mas eu vou. Aí a gente foi lá pro espaço dele, aí eu fui a segunda a fazer a pergunta para ele desse podcast que eu assisti muito. Eu disse, eu sou fã sua, sou da Paraíba e vim pra cá só para tirar uma foto com você, porque é meu aniversário de 50 anos e você vai ser o presente. E ela filmou, viu? Então eu disse, aí ele olhou assim, eu ia fazer a pergunta, né? Então é a questão da oportunidade. Meu nome é Jaqueline, sou de Patos, vim pra cá pra lhe ver, eu só vim pra lhe ver. E eu disse pra Moisés que eu ia bater uma foto com você, porque meu aniversário de 50 anos e eu quero. Ele disse, agora mesmo. Bati a foto. Sabe o que aconteceu? Eu fui a única que consegui a foto. Ele foi embora, não foi? Ele só tirou a foto comigo. Tá aí. Propósito, desejo ardente, estratégia e fé. Porque era quase impossível. Mas eu já me vi aí. E através dessa ousadia que esse meu amigo estava, conheci esse rapaz da Bumax, que ele é contador, e ele me chamou para palestrar em Paulo Afonso. Gente, eu vou lhe dizer um segredo. Saibam que pedir, porque tá lá na Bíblia, pedis e recebereis. Às vezes a gente pede uma coisa e de repente aquilo
para aquilo acontecer, acontece um turbilhão de coisas na vida de vocês. Aí depois você vai dizer, aconteceu, aconteceu o que eu pedi. Mas para acontecer aquilo que você pediu, muitas coisas vão se mexer. Então, às vezes é só a gente buscar ajuda. Às vezes é só a gente bater na porta certa. É a gente também ter coragem de querer mudar. E por que é que eu quis mudar? Porque é que eu sempre procuro mudar e ajudar pessoas. Porque eu tenho um propósito muito maior, é esse daqui. É a minha família, que todo mundo sabe que eu sou apaixonada, né, por meus filhos. E tem esse pitoco aqui, que é o meu sobrinho Davi. Minha irmã, que eu digo que foi minha primeira filha, que praticamente foi eu que criei ela. Engraçado que o nome dela é Auxiliadora e hoje ela me auxilia muito. Ela veio realmente me auxiliar. Nada me motiva mais do que o amor e o apoio deles. Eles são a minha fonte de inspiração, é a razão que eu continuo trabalhando e direcionando meus objetivos. Nessa jornada, eles são meu porto seguro, minha maior motivação e minha força. Obrigado por eles, que eles são incríveis. Obrigado por vocês, por estarem aqui. Obrigado a essas mulheres incríveis que tem dentro de vocês. Pessoas que eu vi pequeno, que vi crescer, que hoje estão me prestigiando aqui como Jordânia, que foi professora e hoje tem uma escola. E eu fui uma das primeiras mães no reforço dela. Então, assim, é uma graça assim, muito grande. Das minhas amigas que realmente me apoiaram e sempre me apoiam. Né? Então, meu muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês se conectem mais ainda, porque temos que mudar pessoas. E a gente muda, quando a gente muda pessoas, quando a gente também consegue mudar. Porque através do nosso passo, a gente muda todo o ambiente. Muito obrigada. Esta foi a palestra de Jaqueline Araújo com o tema Conexões que Geram Negócios. Oi, eu sou Fernanda. No Fera, eu sou o F, mas na verdade, o F é de família. Eu sou Edilene. No Fera, eu sou o E, mas na verdade, o E é de educação. Eu sou Redi. No Fera, eu sou o R. O R que representa a responsabilidade. E eu sou a Amanda. No Fera, eu sou o A, mas é A de muito amor. Aqui, nossa família cuida da sua. Guedes Supermercado. Tradição e qualidade que você conhece, que você confia. Há mais de 50 anos servindo o povo sertanejo. Guedes Supermercado. Qualidade, preço e uma grande variedade. Lucélia Nivek. Eu sou mãe de 2 filhos maravilhosos, casada. Eu sou a 4ª filha de 5 irmãos, criada em um lar muito hostil, filha de vendedor, comerciante. Meu pai era comerciante e minha mãe costureira. Né? Então era um lar muito hostil, uma família muito simples, e a gente viveu uma infância sob ameaças. Meu pai, ele empreendia e sempre quando dava errado as coisas, ele chegava em casa desenganado. E minha mãe, totalmente o contrário. Uma mulher extremamente resiliente e paciente. Né? Eu creio que eu herdei muito isso dela. E a gente foi criada no centro da cidade, né? Próximo ao centro. E ele trocou essa casa em um sítio lá na frente, e era pra gente, de uma hora para outra, fazer essa mudança. Quando eu cheguei naquele lugar, eu vi que Deus tinha preparado aquilo ali para
forjar quem eu precisava ser no futuro. Porque nada acontece na vida da gente sem um propósito. E hoje eu tenho a convicção que eu precisava estar naquele lugar para me ser forjada a passar por tudo que eu já passei. Né? E que me deparei morando em um lugar com a minha mãe sem água e já fui vendendo envelope e envelope no centro. Tudo que eu via era tão forte, assim, esse instinto, que hoje eu sei que é um instinto empreendedor. Que eu ia passando da escola com meu irmão, isso eu já tinha uns 12 anos, e tinha um terreno baldio. Aí lá eu vi um bidê. Aí eu digo, vamos embora vender isso na feira. Peguei esse bidê com ele, andei esses 3 quilômetros para vender. Quando chegou lá, eu sempre me achava já 50 anos de idade e era bem resolvida, entendeu? E quando eu dizia era para ser daquele jeito. E fui embora com esse bidê com ele. Quando chegou lá, eu disse, moço, eu trouxe esse bidê para vender. Ele disse, não quero não. Eu disse, mas por que o senhor não quer, pelo amor de Deus? Bidê novinho, isso é de rico. De casa de rico. Aí ele disse, não, isso não serve para nada, que ninguém quer mais não. Aí meu irmão olhou para mim como que disse, mas não serve, eu não tô acreditando que a gente carregou esse bidê todinho para nada. E ele olhou, aí eu olhei para ele e disse, tenha calma, sossegue seu coração. E se ele tá vendo 2 crianças, né? Eu já pensei, aí tá querendo tapiar que é para comprar barato. E ele foi me convencendo de que não queria mesmo bidê. Eu disse, agora pronto. Não estou acreditando no negócio aí, porque já quem não estava acreditando era eu. Aí ele disse, faça o seguinte, então vai me dê uma moeda, como se fosse R$1. Né? Hoje no tempo era cruzeiro. Aí eu peguei essa moeda, já fiquei, olho para a cara dele, ele pegou o bidê, danou no chão. Era canto de bidê para todo lado. Aí eu disse, meu Deus, ele não queria mesmo não, vamos embora. Pouco tempo depois, voltando, eu digo, agora vai dar certo, um colchão de bola. Queimado, tocar fogo no colchão de bola. Aí eu digo, vamos levar isso para vender no peso, o ferro. Aí lá vem um colchão de mola, eu segurando de um lado e ele do outro. E a gente carregando no meio do mundo esse colchão de mola. Quando chegou lá, que a gente deu uma curva, na feira que ele olhou e disse, pode levar, que isso eu não quero não, viu? Eu só fiz jogar esse colchão de mola lá com meu irmão. Dei uma carreira, nunca mais pisei nessa feira. Meu maior sonho, quando eu era criança, era poder realizar o sonho dela, que era fazer uma feira para minha mãe. Isso pulsava dentro de mim. É tanto que a gente ganhou um patins, num sorteio, nos álbuns de figurinha. Vai colar na figurinha? Cola na figurinha e ganhou patins. Era na época de patins. Só quem tinha era rico. A gente ficava pedindo emprestado dos amigos da escola. Deixa eu dar um pouquinho, né? Deixa eu dar um pouquinho, deixa eu dar um pouquinho. E menino, era uma alegria desse meu irmão, que ele vinha correndo. E a gente foi àquela festa mal do mundo. Eu disse, agora a gente vai ter que vender. Vai dar um dinheiro à mão. Daqui uns dias passa a moda. Vamos vender que já ajuda em casa. Mas no ano do menino, a minha intenção era para ajudar a minha mãe. Né? E nesse dia na feira, cheguei lá, a dona Alexina. O que minha filha você está fazendo aqui? Mulher, eu vim ajudar a senhora. Deixa eu vender? Aí ela disse, eu disse, como é? Assim, vou lá do lado, faz o moinho assim, né? Um do lado e outro do outro, naquelas telinhas amarelas. Aí eu saía com as telinhas, a demora era eu sair que eu voltava, já tinha vendido. Aí já saía vendendo tudo, olha, vendi. E quando eu voltava, ela não acreditava. Como nunca. Né? Quando chegou no final do dia, ela disse, minha filha, eu não sei nem o que lhe dar, você quer quanto? Eu disse, o que a senhora quiser me dar. O que a senhora quiser me dar, me dê de coisa para eu levar para casa. Aí ela começou botando tomate, cebola, chuchu, girimum, e era pinhame, e enchendo a sacola, e eu digo, meu Deus do céu. E aquilo ia pulsando em meu coração, aquele contentamento, aquela alegria. Aí ela disse, eu vou lhe deixar em casa de táxi. Aí apanhou o táxi, parei em frente de casa, já estava. Detalhe, saí 5 da manhã, não avisei a ninguém, o povo tudo doido já. Batendo nos vizinhos, já ia pra polícia e tudo, que eu tinha desaparecido. Cheguei em casa com essa feira. Mãe, ó bexiga, como é que tu fala uma coisa dessa? Mãe, peguei essa sacola, ela pegou daqui, mãe, e correu pra cozinha, e eu lembro como hoje. Eu ajoelhado, né, pequena, na cadeira, e ela na mesa tirando as coisas de dentro dessa sacola. Tirando, e ela assim, eu via no semblante dela aquela alegria, né? E aquele contentamento, e aquilo enchendo meu coração, e ela, com essa feira. Quando chegou no ano 2000, minha mãe, ela tinha descoberto um câncer, pouco depois dessa feira.
que eu fiz para ela. Mãe trabalhando como costureira e meu pai comerciante, né? Já era uma dificuldade muito grande. Imagine, ela doente com câncer. Eu precisei ser uma dona de casa, lavar, passar, cuidar da casa, cuidar da minha mãe. E nesse dia 22 de janeiro do ano de 2000, ela veio a falecer. Né? E aquele barulho da máquina de costura, que todos os dias eu escutava na minha casa, e aquele sonho que eu tinha, né, de levar ele no supermercado, isso deixou de existir na minha vida. Mas eu me vi nessa situação, e quando minha mãe estava viva, meu pai fez o quê? Ele vendeu a casa, colocou ela para assinar, isso sem nenhum filho saber. E assim que ela morreu, ele chegou para a gente e disse: o que eu podia fazer por vocês eu já fiz. Agora vão viver a vida de vocês, que eu vou morar em outra cidade, já vendi a casa. Aí eu olhei para ele e disse: pai, deixa eu ficar com a máquina de mãe. Eu já imaginei, eu disse: eu vou trabalhar fazendo reforma de roupa, de tudo, porque minha mãe, quando ela estava internada no hospital, eu queria fazer ela feliz. E eu disse: o que é que eu poderia fazer, meu Deus, para fazer minha mãe feliz? Né? Quando eu fosse visitar ela, eu disse: eu já sei, eu vou fazer uma roupa para ela. Aí peguei um retalho dentro do armário, peguei uma roupa dela, botei em cima da mesa, cortei. Aí eu digo: agora eu vou fazer a mais difícil que tiver, bolsa embutida, de prega, de tudo, para quando chegar lá ela ficar doidinha. Aí fiz tudinho, quase eu mato ela. E quando chegou ela disse: é o quê? Ela dizia: não, infidete. Foi tu que fizesse. Aí minha irmã disse: mãe, fez, cortou e não deixou ninguém pegar. Aí fiz essa roupa para ela e fiquei toda orgulhosa. Então quando ela morreu, aí eu disse: eu fico com a máquina, porque eu já sei costurar, né? Aí eu posso ganhar dinheiro com ela. Aí ele disse: não, já vendi a máquina também. A Toque Madeiras é uma empresa especializada em artigos para marcenaria. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado: Guararapes, Arauco, Placas do Brasil e Duratex. Oferecemos uma ampla variedade de padrões em MDF, ferragens e acessórios necessários para a fabricação dos seus móveis planejados. Com anos de experiência no mercado, destacamos-nos como a escolha ideal para o profissionalismo e entusiasta da marcenaria. Toque Madeiras, Rua Beltrano de Azevedo, 47, no centro de Patos. Comprei uma máquina velha, sem ser lubrificação automática, mas já era industrial. E agora eu vou trabalhar para mim. Peguei essa máquina, aí ele foi trabalhar no presídio, eu disse: vou fazer um casaco para tu. Vou fazer bem bonito, mando bordar. Quando chegar lá, tu mostra a teus amigos tudinho, né? Aí ele chegou já com esse casaco. Quando chegou, o povo viu: só que eu gostei desse casaco, vou comprar saúde. Minha mulher que fez. Ela faz pra gente, já fez um pedido. Eu disse: olha aí, já tá dando certo, né? Que foi o casaco que virou a minha empresa. Aí Deus é lindo, perfeito, tudo que faz. Um dos policiais foi namorar com um casaco. Uma filha da dona de uma escola renomada em Campina. Aí chegou com o casaco, aí a dona da escola olhou, aí disse: menina, gostei desse teu casaco, tu comprou quem? É a esposa do meu amigo, que trabalha com fardamento e faz. Peça para ele ir na escola. Aí o Alberto chegou, disse: Lucélia, pra tu ir lá no 11 de outubro. Eu disse: menino, 11 de outubro é como motiva. Naquele tempo, eu disse: é o quê? Fazer os fardamentos lá. Isso eu sozinha, sem uma mesa para cortar, com uma máquina. Eu digo: homem, vamos embora. Aí fui, peguei, aí já fiz o quê? Comprei uma máquina e troquei a outra. Eu digo: o que eu ganhar nesse pedido, eu vou trocar a máquina. Neste mesmo período, por isso que eu digo que é o Senhor que desenhou a minha história. Porque eu não consigo entender a minha vida sem a mão do Senhor conduzindo tudo. Aconteceu um problema em uma escola renomada em Campina também. E lá, uma costureira pegou os figurinos e ela ligou para a escola e disse: olha, eu adoeci, não vai dar para me entregar não. Fui embora. E chegou lá e o povo esperando uma senhora, né? Eu era nova demais, tinha o quê? 19 anos.
Aí o povo procurou uma costureira, uma senhora, uma velha. Eu cheguei com minha fita médica, eu disse, Liga, eu vim aqui, que Zélia pediu para me vir. Aí ela disse o que era para fazer. Aí eu disse, não, eu faço. Humanamente, era impossível fazer só. Mas eu já disse o quê? Minha irmã, ela vem fazer comigo, ela dá um jeito, ela pede demissão. A gente trabalha de dia e noite, mas eu vou fazer esse pedido, eu não vou perder essa oportunidade. Aí a dona da escola disse, me diga quanto é. Não pode dizer quanto é. Você que disse quanto é aí. Eu disse, não, mulher, me diga quanto é. Que o preço que a senhora disse, eu faço. A senhora, os pais não já pagaram? Ela disse, foi tanto. Quando ela disse, eu disse, meu Deus, como é que a pessoa paga esse tanto dinheiro todinho numa roupa para usar só uma vez? Quando eu fui fechar, eu disse à dona da escola, eu disse, olha, é impossível em tão pouco tempo fazer só de tecido. Se a senhora quiser, eu faço. Agora eu faço de malha com tecido, juntando os dois. Ela disse, pode fazer. Aí já fiquei, eu sempre fui muito boa de matemática. Eu achei que eu ia ser professora de matemática. Aí peguei, já fiz a matemática. Era eu tirando a medida dos meninos e meu juiz. E vai ter esse dinheiro todo. Eu disse, tá tanto menino e eu era tirando os meninos. Aí desci pro escritório, aí ela, vou lhe dar a entrada do material. Quando ela somou, eu disse, meu Deus, eu não sabia nem como é que eu saía dali com aquele dinheiro. Eu disse, se me roubar, não tem nem o que vender, né? Para devolver à escola. Aí liguei para o Uberlândia e disse, homem, venha assim embora, em nome de Jesus, para a gente comprar esse material, que eu estou com tanto dinheiro. Resumindo, minha filha, a gente passou 4 dias, de dia e de noite, para fazer esses uniformes de dança. E quando chegou lá, na escola que entregou, foi um sucesso. E Deus já tinha preparado uma professora renomada de balé, que ela trabalhava nessa escola e era coordenadora da maior escola de balé de Campina Grande. Aí a professora de balé, quando viu, disse, mulher, tu junta malha com tecido, tu faria vestido de balé? Eu disse, mulher, eu faço tudo. A demora é eu ver, né? Essa professora de balé me colocou no mundo da dança e a gente fez inúmeros espetáculos maravilhosos. Fiz curso no Rio de Janeiro para fazer esse estudo bandeja, né? E eram eventos lindos e Deus foi desenhando a minha história. 7 anos depois que eu tinha perdido a minha mãe, né? Longe do meu irmão, do meu pai, de tudo. 7 anos depois a gente realizou o sonho da nossa casa própria, trabalhando eu, minha irmã junto, meu irmão e minha casa embaixo, em cima um apartamento para minha irmã e atrás era a fábrica. E isso em 2007. Tive meu filho e a gente precisava registrar o nome da fábrica. Por quê? Porque eu já ia aumentando e arrumando gente para trabalhar. Honrar o que Deus coloca na nossa mão. Esse é o segredo. Dar o nosso melhor em tudo que Deus nos dá. Porque tudo que eu fiz foi com muito amor. Tipo, eu fazer 1000 camisas, eu imaginar 1000 pessoas usando a camisa e nenhuma encontrando uma falha. Nunca precisei fazer uma propaganda. Todos os meus clientes vieram com indicação. Agora, porque eu honrei tudo que Deus colocou na minha mão. E comecei a realizar sonhos. Cada viagem que eu fazia, eu não acreditava. Porque eu vivo realmente o extraordinário de Deus. Mas eu sempre acreditei. Acredito. O segredo, gente, é a gente acreditar nos nossos sonhos. Perseverar. Ser constante, porque os desafios vêm. Né? E depois que eu realizei vários sonhos, e eu estava em 2019 com um projeto maravilhoso de fazer a minha fábrica, o meu prédio, do jeito que eu queria. Né? Vendendo, já estava com vários funcionários, tudo. Aí aconteceu o que? 2020? A pandemia. Aí quem trabalha diretamente para a escola, o que foi que fechou primeiro? E os últimos a abrirem. Aí ela respondeu, espera aí que eu vou ajeitar. E ajeitar, eu digo, pronto. Fui no Google, peguei uma logomarca, imprimi uma máscara e saí dando, aonde estava aberto. Quando eu saí entregando, a dona de uma farmácia já me perguntou quanto era a máquina, me comprou 2.000 máscaras. E eu comecei entrando nas... E você faz o quê? Aí eu mesmo fazia questão de ir, né? Trabalho com fardamentos, tudo. E aí você faz bata, faz camisa de tecido, faço tudo. Faço. Tudo que o povo perguntava, eu faço. Tudo no mundo. Tem quem chora e quem venda lenço, né? E no ano de 2022 eu não dava mais conta. Por quê? Voltou às escolas e às empresas que eu já tinha feito. Dos clientes. Né? Aí era vender de dia e de noite e chama a gente para trabalhar. Eu digo, vou comprar a máquina tudinho. E a gente que tem uma empresa, quando organiza ela, a gente coloca pessoas em cada setor, né? Para a empresa trabalhar sem você.
E se a gente morrer, a empresa continua. Aí eu descobri o quê? Que nem morrer eu podia. Eu digo, como é que eu vou morrer? Contratei um gestor financeiro, meu esposo veio me ajudar, fez essa gestão financeira. Meu filho me ajuda no marketing, faz toda a parte de marketing, super inteligente, hoje meu braço direito. Né? Minha irmã é encarregada pessoal, a minha cunhada de produção. E tudo eu coloquei, botei no sistema, tem que botar no sistema qual é o melhor no meu ramo. E fui investindo. Foi 2 anos, esses 2 últimos anos, só investindo na gestão da empresa, em questão de organização. E hoje eu digo, né? Eu já posso morrer, não posso? Porque eu já deixo um legado. Se eu morrer, todo mundo sabe o quanto é, né? Maravilhoso. Então é a questão assim, da gente perseverar, nunca desistir e deixar o legado. Agora, para vocês, mulheres que querem empreender, eu sei que é muito mais difícil para nós, mulheres, do que para homens. É porque tem a questão de ser dona de casa, de ser mãe. Isso não é fácil. E o que eu sempre priorizei na minha vida, e nunca abri mão, mesmo dessas loucuras, e hoje eu usufruo disso como nunca na minha vida, é priorizar Deus, família e trabalho. Porque com organização, com gestão financeira, hoje eu vivo isso. Em estar no lugar certo, procurar as pessoas certas, se conectar. Eu não sou boa nisso, tem quem seja, e melhor do que você. Então, vocês sejam perseverantes. Às vezes a gente acha que o melhor pra gente é uma coisa, mas Deus tem outro plano. É que tem um entendimento de passar as tribulações. Deus escolhe os melhores soldados para as maiores guerras. Então tudo que eu passei foi para me forjar, desde criança, como vocês viram. E eu vejo que tudo foi Deus que desenhou na minha vida. Então o que eu desejo do fundo do meu coração a todas vocês é que vocês perseverem no Senhor, né? E que tenham esse propósito. Se tirar o propósito, é claro, né? A gente tem que seguir essas prioridades na nossa vida. Deus, que a gente só tem o que Ele quer e o que Ele permite. Então é colocar Ele acima de todas as coisas, a nossa família e depois o nosso trabalho. Quando a gente faz isso, Deus nos faz prosperar e ter qualidade de vida. Oi, eu sou Fernanda. No Fera, eu sou o F, mas na verdade, o F é de família. Eu sou Edilene. No Fera, eu sou o E, mas na verdade, o E é de educação. Eu sou Redi. No Fera, eu sou o R. O R que representa a responsabilidade. E eu sou a Amanda. No Fera, eu sou o A, mas é A de muito amor. Aqui, nossa família cuida da sua. A Toque Madeiras é uma empresa especializada em artigos para marcenaria. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado: Guararapes, Arauco, Placas do Brasil e Duratex. Oferecemos uma ampla variedade de padrões em MDF, ferragens e acessórios necessários para a fabricação dos seus móveis planejados. Com anos de experiência no mercado, destacamos-nos como a escolha ideal para o profissionalismo e entusiasta da marcenaria. Toque Madeiras, Rua Beltrano de Azevedo, 47, no centro de Patos. Boa noite! Boa noite! Agora, quem é Márcia Alves? Essa menina aí, que a primeira bicicleta fui eu que comprei com meu dinheiro, vendendo galinha na feira.
ovos de capoeira, verduras, maxixe e quiabo. Sou filha de pais separados, vim conhecer meu pai, eu tinha 7 anos de idade. Eu digo que minha mãe era a Amazon, a Shopee de antigamente. Nós somos de Timbaúba, na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. Eu fui criada numa família que minha mãe era a empregada doméstica nessa casa e ela era contadora. E essa senhora que me criou fazia o pagamento dessa fazenda lá em Salgado São Félix. E a gente ia para essa fazenda e minha mãe levava para essa fazenda bacia, balde, panela. Tudo quando chegava lá, ela vendia para as mulheres que moravam nessa fazenda, porque não tinha acesso à cidade. Aí minha mãe fazia o famoso escambo, lá atrás, quando os portugueses chegaram aqui fazendo as trocas. Ela dizia, você tem o que aí no quintal? Aí tem um peru, então vamos fazer a conta aqui. Quanto é esse peru? É tanto. Aí trocava pela bacia, pelo balde, pela cama, mesa, banho. Ia lá, vendia, pegava o dinheiro, entregava a minha mãe. O que é que ela fazia? Pegava o dinheiro, pagava as coisas que ela comprava e comprava de novo para vender na outra semana. E assim foi um ciclo de alguns anos vendendo desse jeito. Até um dia a gente sofreu um assalto. Parece mentira, mas é verdade. Eu levei 36 tiros de chumbo e um de raspão na cabeça, onde eu fiquei entre a vida e a morte. Minha mãe quase que enlouqueci e prometeu nunca mais voltar nessa fazenda. Resumo da história, estou aqui contando a história a vocês. Então, você vê que são tantas resiliências, tantas coisas que o mundo prega na vida da gente e a gente precisa de estar aqui para realmente contar. Eu estou olhando assim as carinhas de cada um, todo mundo assim, como assim que essa menina sobreviveu a 36 dias? Também não sei. Passou-se os anos da vida inteira, eu sempre pensei, eu preciso estudar, eu preciso ser gente. E aí foi quando eu comecei a fazer administração de empresas na cidade, em uma faculdade. E aí o professor de jogos empresariais de um tempo, que era o dono da faculdade, deu um desafio pra gente de montar uma empresa. E essa empresa tinha que ter tudo que uma empresa tem. Marketing, naquele tempo nem se falava muito em marketing. Marketing, finanças, pessoal, DP, parará, e toda a estrutura de um negócio. E eu vou fazer. Só que nesse tempo eu já trabalhava no Bandep, que era o Banco do Estado de Pernambuco. Eu passei no último concurso e um ano depois o banco foi privatizado e virou Banco Real. Depois o banco foi privatizado de novo e virou Santander, que é o que está hoje. E eu passei pelas 3 bandeiras. Nesse meio tempo eu conheci uma senhora que fazia caixão. E aí era a Dona Rita, tinha 80 anos. E eu fui oferecer a Dona Rita um capital de giro, que a gente trabalhava com a PJ. E aí eu tinha pavor. Aí eu caio de paraquedas na casa da Dona Rita, no fabrico de caixão dela. Lá vem ela, no escuro, um monte de caixão. Fiquei sentadinha lá, nisso, o filho dela ficava recebendo os carnezinhos. O pessoal ia chegando, ele carimbava, botava o dinheiro na gaveta e pagava, a pessoa ia embora e tal. Eu disse, se eu posso fazer uma pergunta? Ela, pode, minha filha. Eu disse, Dona Rita, eu vi ali, eu acho que é seu filho, né? É meu filho. Eu vi ali que ele estava recebendo um carnezinho, o que é aquilo? Aí ela fez assim, é um consórcio de caixão. Vou para a faculdade direto. Eu disse, olha, já tem uma ideia para a gente apresentar na faculdade. Ele, o que era? Um consórcio de caixão. Ele, tá doida? Você tá ficando doida, nem inventa, a gente vai tirar 0, não inventa esse negócio não. E começou. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu faço o trabalho, apresento o trabalho e a gente tira 10. Aí como é que eu tenho tanta garantia que eu tirar 10, né? Mas eu me garanto. Aí o povo, tá bom, faz aí, tipo, faz, sabe? Fiz o trabalho, fui atrás da faculdade, a gente não tinha internet nesse tempo, isso em 98. Né? Chega assim, auditório lotado, como está agora. Eu bem empolgada, né? Falando, toda falante, e um data show apresentando. Só que tinham 3 professores na banca. Eles davam feedback na hora. Diziam, vocês precisam melhorar nisso, vocês erraram na colocação assim. Dava o feedback na hora. No nosso, eles fecharam. E disseram assim, vem a equipe aqui na sala dos professores. Sai os 3 na frente com as pastinhas do trabalho debaixo do braço. Eu atrás dos 3 professores. E os 4 atrás de mim. Sabe aquele negócio de o anjinho e o demônio? Eu, calma, minha gente, a gente nem chegou lá. Quando a gente chega na sala dos professores, os professores sentam na mesa. Eu digo, diga professor, qual é a nota? Ele fez, você ainda quer saber da nota? Aí eu, piorou mais ainda. Sabe o nervoso? Caramba, e agora ferrou mesmo. Porque era a minha nota e a dos 4, né? Que disseram que não ia dar certo. Aí olhou pra mim, o professor olhou pra mim e fez assim, você acha ainda que você ainda quer nota? Menina, é 10, a empresa está pronta, pode montar. Eu fiz, é 10? Então me dê aqui, ó.
é 10, o 10 é de vocês, mas a empresa é minha. E eu saí com a empresa debaixo do braço, que é a Rosa Master. Foi a primeira empresa que a gente fundou em 1999, está fazendo 26 anos agora, dia 8 de dezembro. E aí eu era Márcia atendente, eu era Márcia gerente, eu era Márcia supervisora, eu era Márcia marketing. Aí o cliente ligava reclamando alguma coisa, eu dizia assim, vou passar para minha gerente. A gerente era eu mesma. Então, é engraçado que eu acho que muita gente já passou por isso. Hoje a gente está em 3 estados, mas a gente está tendo o Brasil todo. A gente está hoje com lojas físicas, né? Pernambuco, Paraíba e Maranhão. E agora, recentemente, eu voltei, por isso que eu disse que eu movi céus e terra para estar aqui. A nossa empresa recebeu pelo 3º ano consecutivo o prêmio GPTW, que é Melhores Empresas para se Trabalhar. Não sei se vocês já ouviram falar. O Brasil ficou pequeno pra gente, né? E aí a gente recebeu o prêmio agora. Eu voltei da Argentina, sábado. Eu recebi o prêmio GPTW América Latina. Né? Então, assim, é muito grande ser uma cidade pequena do interior de Pernambuco. Estamos na Paraíba também, num palco internacional, onde tinham várias outras empresas. Quando a gente foi escolhido dentro das 200. Eu falei, minha gente, a gente já está nas 200. E o que eu quero falar isso para vocês? É orgulho, sim, mas é muito trabalho. É muita resiliência. Por que eu estou dizendo que é resiliência? Lembra daquele meu sócio, que era meu namorado? Ele se tornou marido e a gente abriu empresa. Tivemos 2 filhos, vivemos casados 15 anos e ele continuou sendo meu sócio. A gente se separou, ele casou de novo, eu casei de novo e a gente ainda continua sócio. Por isso que eu digo que é resiliência. Então, assim, foi na sabedoria. Eu não digo que foi só da minha parte, eu acho que também teve da parte dele. Com certeza teve. Né? Então, assim, e quando o relacionamento a gente chegou e viu que não dava certo, a gente continua a respeito. Né? O respeito, a admiração, como profissional, como pessoa. Ele tem por mim, eu tenho por ele. Porque senão também não dava liga pro negócio. E aí a gente, em 2013, a gente abriu aqui a Master Digna. 16 anos aqui na cidade de Patos e região, né? A gente atende de Junco do Seridó até Cajazeiras. É outro case de sucesso também, que é outra sociedade, com outros sócios, com outras pessoas. E a gente só aprende e cresce e desenvolve pessoas. Você vender qualquer coisa de produto fácil. Agora, você vender um serviço que você não sabe se você vai precisar e quando você vai precisar e você não quer precisar. Então, a gente foi criando argumentos para que as pessoas não precisem e que não usem nem tão cedo o serviço, que é justamente toda a rede de desconto que a gente tem para oferecer aos nossos clientes. O nosso aplicativo, com rede de desconto, com parcerias, acredito que aqui tenham muitas parceiras nossas, né? Mais de 500, aqui em Master Digna mesmo, mais de 500. A gente tem mais de 1 milhão na Rosa Master, porque a gente tem um aplicativo a nível nacional. De Magalu, a Dona Maria da esquina a gente faz. Vocês acham que a gente nasce com a veia assim, empreendedora? Eu sou empreendedora. Vocês acham que a gente nasce com essa veia ou a gente se desenvolve? Eu acho que a gente nasce com a veia. Muito obrigada mesmo, gratidão. Obrigada, e a gente também se desenvolve, viu, palco com vocês. Por quê? Porque tudo que a gente é capaz de fazer, que Deus nos permite fazer, a gente é capaz de fazer. A gente faz. Gente, gratidão. E eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes de terminar, eu tenho umas bolinhas aí com você, não tem? Eu queria que vocês convidar vocês a se levantar. Vocês vão esvaziando tudo que vocês têm. De angústia, de tristeza, de momentos que vocês fracassaram em alguma vez. Vou falando e vocês vão repetindo. Combinado? Vamos lá. Eu Márcia, sou uma mulher imparável. E Deus tem propósito grandioso na minha vida. Quando Ele me fez, Ele já sabia o que eu ia ser. Nem uma folha, nem um fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor Jesus. Por eu ser uma mulher imparável, uma mulher guerreira, aguerrida, dona dos meus propósitos. Estou aqui para vencer todos os meus obstáculos, todos os desafios diários, porque eu sou uma mulher imparável. Muito importante para mim essa cidade que me acolheu há 16 anos atrás. Muito obrigada mesmo, gratidão. Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Dividir o palco com vocês.
pensou em construir ou reformar? Então vem para a Comercial Pinheiro. Aqui você encontra todos os tipos de material de construção e hidráulica. Aqui você encontra os melhores tipos de pisos, revestimentos, porcelanatos, tintas e material elétrico e hidráulico. Pagamento em até 10 vezes nos cartões. Comercial Pinheiro. Preço, qualidade, garantia e as melhores marcas do mercado. Rua Jeová Bezerra, 56, Centro de Patos. Lave Home. Aqui cuidamos de suas roupas, lavamos e passamos e entregamos na sua casa. Temos também limpeza e impermeabilização do interior de veículos, sofá, colchões, tapete, carpete. Uma variedade imensa de produtos para facilitar o seu dia a dia. Baixe o aplicativo e aproveite a facilidade. Lavanderia Plus Delivery. A Lave Home fica na Elias Asfora, 435, no Jardim Guanabara, Patos, PB. Nessa noite espetacular, ela que assim deixou todas emocionadas com sua história, com sua trajetória incrível. Mas o que significa para você mudar, enaltecer outras mulheres e mostrar o quanto nós temos o poder dentro de nós, como você mesma falou ali, e quanto nós podemos mudar e transformar a vida de outras pessoas? É um prazer enorme estar aqui em Patos, mais uma vez, e dessa vez palestrando para essas mulheres incríveis, empreendedoras, mulheres que estão aqui buscando conhecimento e poder transformar e poder levar o conhecimento para essas mulheres e fazer com que elas se sintam importantes e transformadas, isso não tem preço. Então, assim, isso é um propósito que estamos no palco, vimos o rosto de cada um, o semblante de cada uma, ali naquele momento tão importante de saber assim, que se eu conseguir, se você conseguiu, você também consegue. Então, só basta ter fé, foco e determinação. Eu quero lhe parabenizar por essa trajetória tão incrível. E o que você deixa para todas as mulheres que estão assistindo o nosso programa hoje, domingo, 1h, está todo mundo reunido em casa, assistindo o nosso programa. E o que você gostaria de dizer para essa mulher que está em casa, que às vezes está lá com o marido que é alcoólatra, está lá com o marido que não ajuda financeiramente a ela e que ela possa ter uma chave para virar essa vida e transformar a vida dela e da família? Quando Deus fez a mulher, ele deu sono profundo ao Adão. Ele fez a mulher da costela do homem, né? Então é para ela andar lado a lado com seu marido. E você que está escutando, que está nos assistindo nesse programa tão especial, veja o que você sabe fazer de melhor. Se você sabe fazer uma unha, se você sabe escovar o cabelo, se você sabe fazer um bolo, se você sabe vender alguma coisa, coloca teu talento para frente e começa a oferecer às suas vizinhas, às amigas, à escola, às mães dos amigos, dos seus filhos. E você começa dessa forma, começa de qualquer forma, começa fazendo o que você sabe fazer de melhor. Se é um bolo, se é uma unha, se é uma escova, se é uma maquiagem, se é vender alguma coisa, começa, apenas começa. O importante é começar. É começar e vai lá e faz a diferença na vida das pessoas, de outras mulheres, leva esse teu propósito e começa a vender o que você sabe fazer. Oferecendo, como eu falei, às mães dos filhos na escola, aos vizinhos, às vizinhas. E assim você consegue empreender, começando a empreender, e você sabe que empreendedor, ele é de sucesso. Só basta você começar, nunca desistir, ir atrás e lutar pelos seus sonhos. Verdade. Obrigada, viu? Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer encontrar uma querida amiga que há muito tempo a gente não se via. O prazer é todo meu. Sempre é muito bom encontrar você. Você sempre traz muitas coisas maravilhosas. Você é uma sumidade aqui em Patos. Conhecemos há mais de 15 anos
né? Muitas histórias vividas e assim, parabéns pelo trabalho que você persiste, que você insiste em incentivar mulheres, pessoas, empresários, enaltecer, engrandecer, enaltecer empresários bem-sucedidos e você está sempre trazendo essas inovações para Patos e cidades circunvizinhas. Obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço e eu que tenho o prazer e o privilégio de também, há 24 anos, a gente homenagear, enaltecer e valorizar as mulheres paraibanas na Festa da Mulher Paraibana, o maior evento feminino da Paraíba, onde nós reunimos 500 mulheres todos os anos. E você tem que vir, viu? O próximo ano já está convidada. Já estou convidada, já está convite aceito. Que bom, e vai dar uma palestra boa para a gente ir lá. Vamos sim, com certeza. Pode contar comigo. Lucélia, palestrante da noite, uma palestra espetacular, engrandeceu a noite, engrandeceu todas as mulheres e que história, que trajetória. Bem-vinda a Patos. Muito obrigada, querida. Eu creio que é propósito de Deus eu estar nesse lugar e assim o desejo do meu coração é que essas mulheres que empreendam tenham visto a mão de Deus realmente na minha vida, porque assim eu sou muito grata por tudo que eu vivo hoje e eu sei quem me trouxe até aqui. Então estou muito feliz e espero que a mensagem que eu deixei com a minha história, inspire mulheres a sempre perseverarem, nunca desistir e sempre buscando na fonte certa, que é Jesus. Com certeza. Sem sombra de dúvidas, foi o diferencial na minha vida, a boa mão dele. Com certeza. E sua trajetória é espetacular. A história que você contou ali, a gente desceu a lágrima no olho, porque realmente é uma guerreira, é uma aguerrida, é uma mulher vitoriosa e, acima de tudo, você ter Deus na sua vida. Você construiu um legado e ali você deu o exemplo de fé, de vida e de coragem. E Deus me abençoou com uma família maravilhosa, um esposo maravilhoso, meus filhos, que hoje é o legado para quem eu vou deixar. E isso assim alegra muito meu coração, meus irmãos, a gente é uma família muito unida e acima de tudo é o que eu falei, né, na palestra, é a gente priorizar o que é para ser priorizado, que é Deus em primeiro lugar, família e trabalho. E isso sim a gente encontra o sucesso. Coragem, determinação, perseverar sempre, ser resiliente e constância, para não desistir pelo meio do caminho, perseverando e crendo. As dificuldades virão, certamente, mas a gente crendo e perseverando, sem sombra de dúvidas, né, o propósito de Deus irá se cumprir e levará você além do que você imagina, que é como eu falei, né, eu não consigo explicar com palavras assim o que Deus tem feito na minha vida. Porque você é digna de merecer. Amém, Deus é bom. Parabéns, viu? Eu que agradeço, meu amor. Empresária, empreendedora, ela é tudo, minha gente. Tudo tem muito glamour. O que é que essa noite significou para você? Eu achei de fundamental importância, porque para mim foi um ponto-chave. A gente está na fase inicial de uma loja de materiais de construção, que é a loja Casa Três Irmãos, né, que está localizado ali ao lado da Mega Farma, no ponto do sinal da Unifip. Então, para mim, foi de fundamental importância, porque não deixa de ser um aprendizado. E como esse evento maravilhoso está direcionado a mulheres empreendedoras, para mim foi um ponto-chave nesse sentido. Muito aprendizado. Eu vim com o propósito de aprender. Inicialmente, minha área é direcionada à educação, como professora de mestrado, doutorado, organizadora de livros acadêmicos, 70 livros publicados. Abracei essa nova causa, direcionada a materiais de construção. Então, para mim, foi muito positivo, porque eu escutei muitos relatos através de palestras de mulheres que não desistiram, que manteram a sua constância e, consequentemente, que venceram. Parabéns, viu? Obrigada. Jaqueline Araújo, a palestrante da noite, a organizadora desse evento espetacular, que reuniu muitas mulheres, não só de Patos, mas do sertão, do Alto Sertão da Paraíba, hoje aqui. Jaque,
Que noite memorável. Não, uma felicidade enorme da gente estar fazendo esse primeiro evento aqui, o Conecta Mais Experience, que é para incentivar e a gente tirar realmente as vendas dos olhos das mulheres empreendedoras e se tornarem gestoras dos seus próprios negócios, aprendermos a fazer network de qualidade e incentivar outras pequenas empresárias a crescerem, né? Porque em tudo que a gente faz, a gente tem que ter o propósito. Então não adianta crescermos unicamente, mas a gente tem que trazer um legado, trazer outras mulheres para que a gente possa realmente empreender com propósito, com muito sucesso, com muita sabedoria e que esse evento seja um marco aqui em Patos, onde a gente acolheu várias mulheres para que a gente se inspire, né, e a gente continue a nossa caminhada com persistência, resiliência e que a gente sempre esteja trilhando um caminho e, claro, com muito sucesso, com muitas vendas, né, e faturando muito para que nossos negócios cresçam e a que a gente possa também usufruir desse sucesso e oferecer mais emprego para a nossa população. Muito bem, parabéns pela noite glamourosa. Sua trajetória também é uma trajetória incrível, espetacular. Você é uma mulher que inspira e poder ter essa oportunidade de reunir mulheres e fortalecer cada vez mais é grandioso. Então eu quero lhe parabenizar por essa iniciativa. Conte comigo para o que você precisar com o Sol Colunismo TV, que a gente vai estar sempre com você. Sempre conto com vocês, são meus parceiros. E eu não poderia deixar aqui uma homenagem à Skyler Menswear, no nome de Seu Guerra e o Emílio Guerra, que são donos da franquia, né, da franchise Skyler, mas eles são incentivadores de muitas mulheres, porque a maior equipe da Skyler é feita de mulheres incríveis, eles realmente me incentivam, são pessoas assim maravilhosas e se hoje eu estou aqui foi porque a Skyler me inspirou, a Skyler me desenvolveu e hoje eu estou partilhando parte desse conhecimento que eu aprendi na Skyler com essas mulheres aqui de Patos e região. Incrível, uma noite espetacular com muitas mulheres, empreendedoras, empresárias, mulheres que fazem a diferença, que querem se conectar e querem ter mais vendas nas suas empresas. Já que nossos parabéns por esse evento incrível, que super valeu a pena. Quero agradecer a sua companhia, muito obrigada por ter ficado conosco até o final do programa e não se esqueça, comente, compartilhe, deixe seu like e um beijo grande da Sol.